pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje gravando mais um podcast da Wise Madness. E eu sou o Anderson, hoje atual presidente da Associação Wise Madness, que oferece esse espaço aqui de diálogo e de comunicação e de muita inovação aí, pensando em oportunidades através do conhecimento aí, de trocas de experiência. E eu estou aqui com o Fábio Lopes. Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Mais uma vez gravando uma história aqui para vocês que vale a pena. A gente só traz conteúdo bom aqui, né? Aqui é um conteúdo de disseminação do conhecimento. Conhecimento. Então, esse podcast ele nasce com a ideia realmente de trazer histórias positivas, bons relacionamentos, boas amizades, né? Histórias de perseverança, educação, ações que geram uma relevância grande, né? Principalmente a associação hoje, enquanto uma associação que está em comunidades de Bauru, a gente traz um impacto grande, pensando em cultura, pensando em esporte, em empreendedorismo, né? E hoje a gente está com uma figura aqui que é muito conhecida na nossa região. Opa! Está aqui com o Carlos Trescente e a gente vai poder aqui, Cidadão lençoense. cidadão de Lençóis, a gente vai poder conhecer um pouco da história dele, né, Carlos? E aí, Carlos, se apresenta aí um pouco da sua história, de onde você vem, da cidade. Muito bem. Anderson, Fábio, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Não só o convite para estar aqui, mas também para visitar a Wise Madness, que eu não conhecia ao vivo, né? Conhecia Sim. através das postagens, dos eventos, mas Legal. assim, já ouvia muito Espero falar, ter gostado. tinha uma expectativa alta e assim, foi até mais do que eu esperava. Ver aqui ao vivo, ver os jovens aí atuando nas várias aulas e programações e saber dos números que vocês atingiram em termos aí de número de jovens beneficiados. Bom, trabalho fantástico. Sou Legal, super fã e aí parabéns para vocês. legal. Valeu, Eu obrigado. conheci o Carlos, Fábio, a primeira vez que eu conheci ele, eu tinha saído da mentoria do BTG, Pactual, e dentro da mentoria, o conselho, acho que você foi o primeiro que eu conversei, né, sobre o conselho. Foi. E eu compartilhei com a Sara, porque eu vinha Aham. participando da escola de líderes da Sara, da Force Learning. E aí, numa dessas participações, eu conversei, a gente teve uma troca bem assim, bem legal. Ela falou do Lidera Jovem, me convidou para ser voluntário lá no Lidera Jovem e tal. E aí eu lembro que estava nessa oportunidade que a gente estava numa transição que a gente sempre faz um jantar. Todo ano a gente faz o jantar e fazer em parceria com Confiança e fazer com a Mectrol. Só que a gente fazia o jantar e acabava que o público que vinha no nosso jantar eram as famílias que a gente assistia aqui. E aí, vamos pensar assim, a classe empresarial, a classe gestora da cidade, né? Um público que pode trazer uma relevância muito maior ao projeto acabava não participando. Nem conhecia. Nem conhecia o projeto. É. E um dos meus mentores do BTG falou, Anderson, você tem que fazer eventos para essa classe também, não só para a classe que você assiste. E é importante você comunicar o que você faz. E aí eu conversei com a Sara sobre isso. Falei, Sara, tem uma tarefa lá que era um PDI, que a gente criou um plano de desenvolvimento institucional, e um deles era essa comunicação. E aí falei com a Sara, eu estava pensando em fazer um evento, assim, a princípio a gente pensou lá na escola. E ela falou, Anderson, não, pode vir, pode fazer aqui, tudo. Sim. E aí eu conversando com o Fernando Mantovani, o Fernando falou, Anderson, conversa com a Sara, que lá tem uma questão de horário. E eu sempre faço esse evento de vocês, geralmente vocês vão até um horário um pouquinho mais avançado. Lá, se eu não me engano, acho que até 9 horas, 9h30, porque tem um condomínio atrás e tal. E aí acabou não dando certo. Aí eu falei, Sara, vamos conversando e tal. Aí um dia ela me ligou, um domingo. Sim, sim. Foi quando a gente conhecia a primeira Sim, vez. eu lembro, é verdade. A gente foi lá no Covadonga, ela levou a gente Isso. lá no Covadonga. Acho que vocês iam fazer um aniversário, né, de casamento. Vamos fazer uma festa de aniversário de casamento e a estrutura ia estar montada uns dias antes. Isso e aí mesmo, veio a ideia exatamente. dela de por que não convidar o Anderson para fazer o evento da Wise Madness usando a estrutura da festa. Usando esse Foi tipo de- excelente, né? Não. Abriu ali um modelo que só vem se aperfeiçoando. Já esse ano é a terceira edição, que vai ser em setembro. Em agosto, 13 de agosto. Em agosto. E foi assim, foi uma experiência fantástica pra gente. E ali começou, né, conversar, né, a gente Sim, falando sim. sobre... E aí a gente acabou se cruzando depois num evento em São Paulo, né? no evento da É. FOR. Eu fui convidado, na verdade, assim, tem o Together, eu esqueci o nome dele, o Marcelo, o Marcelo Arruda, que ele tem um evento que é como se fosse um TEDx.
TEDx empresarial. Sim. E aí uma vez ele convidou, inclusive acho que foi a segunda ou terceira vez que eu encontrei com a Sara pensando aí no fórum aí de falar sobre empreendedorismo. E aí eu era palestrante e ela também. Sim. Que foi no evento ali naquela. O Chaves, como é que chama aquela. O Chaves ali, um café, ali perto do Paineiras. Tem um café todo personalizado do Chaves lá. Eu esqueci o nome do espaço lá. E foi lá, a gente conversou também, mas foi bem legal ali, a gente foi estreitando. E esse cara me convidou para esse evento lá de São Paulo. Foi esse cara que falou, Anderson, vai ter um evento muito legal em São Paulo. E aí cheguei lá, quem tava lá? O Carlos e a Sara, lá no final de semana. Mundo pequeno, né? Gerou conexão. Gerou conexão. Você falou Sara, mas para quem tá chegando agora, ouvindo, Sara é minha quem esposa, é Sara, só para saber quem é. Sim. Sara é esposa Sara do Rios, Carlos. né? Que é a esposa do Carlos, né? É uma mulher empreendedora na região, né? Ela foi quem abriu, a gente começou acho que em março do ano passado. Tá dando mais de um ano já o podcast. A gente tá na 21ª edição. Isso, ela tá na lição 1. Ela foi a 1. Tem uma palavrinha lá. Pra puxar aí que você vai encontrar. Sim. Muito bem. Mas, Carlos, e aí? Além da nossa história aí que tá agora oportunizando, né, mais aprendizado, né, a gente pode falar assim, né? Sim. Conta um pouco da sua história. Como é que foi sua trajetória, cara? Sua Eu sei que você vai ter que voltar na família, porque você é a terceira geração, né? Segunda. Isso, bom, eu sou nascido em Lençóis Paulista, cidade vizinha aqui de Bauru, e sou terceira geração lençoense, né? Meu avô era filho de italianos e nasceu em 1900 em Lençóis. E a família se estabeleceu em Lençóis, alguns outros membros da família que veio da Itália acabaram ficando em outros municípios do interior. E seguimos por lá, entre Lençóis e região. Meu pai começou a empreender nos anos 50 com os irmãos, ele e mais 3 irmãos, e começaram como oficina mecânica, foram crescendo devagarinho, e depois, já nos anos 70, decidiram mudar completamente de segmento e fundaram a Luarte, que é hoje uma empresa conhecida, e foram para uma área industrial diferente, né? Antes era oficina, era a parte mais metalúrgica, tiveram a coragem de mudar completamente, encontraram um negócio de coletar óleo lubrificante usado e transformar o óleo usado em óleo novo, e montaram a Luarte, que esse ano está completando 50 anos. 50 a Luarte Soluções Ambientais. Verdadeiros desbravadores, né? Sim, no né? interior ainda, longe de tudo que tinha de moderno. E eram mecânicos, olha que... Sim, exatamente. Aí vai um lado, o aspecto que eu acho que é característica de todo empreendedor. Tem que ter muita coragem. É verdade. É muito difícil empreender sem coragem. Persistência, né? Persistência. Deve ter errado muito ali. Exatamente. Porque você sai de uma área onde você sabe fazer aquilo, mas você não sabe tirar proveito, talvez, daquilo. Tá aprendendo. Eles contam a história, que eles foram com o primeiro produto, eles conseguiram lá refinar o óleo, saiu um óleo lá que eles acharam que estava bom, foram tentar vender. O cara fez 3 perguntas que eles não sabiam responder sobre a especificação, etc. Muita gente poderia nesse momento falar, esquece, abandona, não sei, isso. É aí que está a diferença. Fracasso, não, voltaram para casa, estudaram, melhoraram, acertaram, passou um tempo, voltaram lá com todas as respostas e devagarinho foram conquistando. Né? Que legal. Então, e até ali a indústria foi crescendo e tal, você ainda estava longe disso. Eu me lembro da minha infância, né? Eu tenho uma infância muito relacionada ao meu pai como empresário. E gostava muito de viajar com ele, então nas férias, viajar a trabalho, eu ia com ele. Ele estava lá em reunião, eu ficava sentado desenhando, fazendo alguma coisa, gostava de viajar com meu pai. E também indo para a fábrica, vendo as coisas, subindo em tanque, coisa de moleque. Mas tive a minha infância muito ligada à empresa da família. Né? Havia essa expectativa, assim, seu pai, eu vou te preparar para um dia sentar aqui como diretor, presidente. Então, na nossa família tudo começou com 4 irmãos. Então vamos lembrar que tinha primos também, então é uma família maior. Não é aquele caso clássico de um fundador com um filho, uma filha, etc. Não havia explicitamente esse negócio, quero que você venha. Mas claro que quando você vive nesse entorno, acaba, no mínimo de forma implícita, acontecendo. Eu, por sorte ou coincidência, gostava de exatas, me interessei em fazer engenharia. Então, para entrar no negócio industrial, a engenharia acaba sendo uma base um caminho que ajuda. Mas quando eu, depois de me formar, decidi
não vir trabalhar nas empresas da família. Na época, a Linda Duarte tinha outras 2 empresas. Ouvi muita gente criticando, falando, como assim você não vem? Tudo que você precisa aprender, você vai aprender com seu pai. E eu achava que era importante trabalhar fora, era importante também viver num mundo que não fosse ligado à empresa da minha família, conhecer outros negócios. Então, Você teve uma experiência no exterior também, né? Então, trabalhei fora, trabalhei em consultoria durante 1 ano e meio, dei consultoria para empresas bem interessantes na área especialmente de autopeças e área industrial. E aí decidi fazer um MBA, um mestrado em administração nos Estados Unidos, numa época que esse termo MBA era pouco falado no Brasil. Sim, o Brasil portou depois isso. E aí, mais uma vez, vim falar, olha, quero passar um tempo fora estudando, e todo mundo, poxa, mas por que você não vem trabalhar aqui? Eu falei, eu quero aprender mais, mas eu quero ver no futuro, né? Isso era lá nos anos 90? Isso em 93. 93. Então, eu fui em 93 para lá com um combinado aí de voltar depois de 2 anos e aí começar a trabalhar com a família. Mas esse período de intercâmbio, vamos chamar assim, foi muito bom. Porque você voltou certamente com novas tecnologias, novas ferramentas, skills. O mestrado, o MBA lá fora, 2 anos de forma intensiva, você tem chance de se expor a uma infinidade de casos, de empresas de todo tipo de negócio. Você vai ter colegas do mundo inteiro trabalhando em equipe, discutindo. Então, abre muita cabeça, acho que dá uma boa amadurecida, dá uma visão global também. Certeza. Então, valeu muito a pena. Com certeza. E foi nesses 2 anos que eu conheci a Sara, durante o intercâmbio na Espanha. Depois decidimos nos casar e voltamos os 2 depois para trabalhar na empresa da família. E você trouxe uma americana aqui para morar. E ainda trouxe uma americana para morar em Bauru. Muito mais moderno, né? Fala a verdade. Isso não estava programado, não fazia parte do plano, né? Mas que legal. E aí, depois do período, você foi galgando cargos ali, né? Claro, por mérito, imagino que vocês também têm uma história que vale muito a pena falar, que é uma das poucas empresas que tem uma sucessão saudável, vamos dizer assim, né? Chegando ali na 3ª geração. Desde que nós chegamos, né, a gente, claro, veio com experiência fora, com um olhar de fora da empresa da família. Então, nós buscamos trazer o que a gente poderia ajudar em termos de modernizar, tanto na gestão como também no aspecto da governança. E até esse termo governança é muito falado hoje em dia. Nem tinha na época. E muita gente às vezes me pergunta se uma empresa tem governança ou não. Eu falo, olha, não é assim que eu entendo. Para mim, governança todo mundo tem. Governança é um sistema de governo. Perfeito. Desde uma empresa fundada por 2 irmãos, onde eles combinam, olha, eu cuido do comercial, você cuida da fábrica. É uma governança. Durante o primeiro ano não vamos tirar nenhum recurso da empresa porque é momento de investir. Tudo isso são regras, são combinados, isso é um sistema de governo. Sim. Quanto maior a empresa, quanto mais colaboradores, quanto maior a família, mais essa governança vai ficando mais complexa e precisa ter mais estrutura, etc. Então, sim. O que a gente procurou propor, eu e a Sara, é que a gente teria que cuidar dessa governança, trazer as melhores práticas, entender que ser uma empresa familiar é algo que tem pontos muito positivos, né? A visão de longo prazo, a associação muito forte da empresa com a reputação da família, com o nome da família, um grau de engajamento muito grande. Por outro lado, questões clássicas aí de definir regras, quem é que vem trabalhar na empresa, basta ser da família, que tipo de preparo tem que ter, quem é que vai assumir tal cargo, como é que é a remuneração para quem trabalha e para quem não trabalha, numa sucessão, quem é que sucede o fundador. São questões que a gente já viu ao longo da história que acabaram causando... A maior parte das empresas aí hoje sofre com problemas isso. sérios. A empresa é saudável muitas vezes. E esse conflito, Exatamente. essa falta de alinhamento entre os sucessores acaba provocando Porque por colapso. mais que você tenha uma estrutura não familiar de profissionais, no topo da cadeia decisória estão os sócios. Exato. Se esses sócios não se dão bem, se os sócios não têm um alinhamento de visão de futuro, Exatamente. se os sócios não têm um alinhamento para passar para os gestores, porque mesmo que eu fale minha empresa vai ter uma gestão 100% de não familiares, eu tenho que dar o tom, né? Tem famílias que têm um tom de assumir mais risco e crescer mais rápido, tem famílias que preferem um crescimento mais ponderado, com cuidado com como fazer. Então, muitas vezes eu vejo que
a visão externa é de que é tudo meio binário, né? É com família ou sem família. Fala, tirou a família e profissionalizou. Eu falo, como assim? Quem é da família não pode ser profissional? E basta não ser da família para ser chamado profissional, né? Tem Exato. gente da família que pode ser muito bom e gente de fora que pode ser muito ruim também. Então vamos tomar cuidado e entender que esse conjunto todo tem que funcionar de uma forma harmônica. Harmônica, Né? isso aí. A gente fala muito aí no modelo dos 3 círculos, né? Uhum. O círculo da empresa, o da propriedade e o da família. Uhum. Esses 3 círculos têm que estar operando de uma forma harmônica, de uma forma redonda. E a governança é a governança dos 3 círculos. Nossa, isso aí serve de aula para muito empresário que já está aí, né? Pensando, os filhos já estão travando ali algumas divergências, né? E esse é o hora ponto. Eu me pergunto, mas quando é que a gente deve começar? Né? Eu sempre falo, a partir do momento que há a intenção do fundador, da fundadora, de que o negócio vá passar para os filhos, não importa o tamanho do negócio, esses temas já se tornam relevantes. Se a sua ideia é montar um negócio e depois de 2, 3 anos vender, é diferente, é uma outra história. Sim. Mas se há a intenção do empreendedor, da empreendedora, que esse negócio um dia venha a passar para os filhos, quem sabe um dia para os netos, poxa, esse tema passou a ser fundamental, né? Fundamental. E a gente vê o termo, né, bem-sucedido. O que é um negócio bem-sucedido? É onde, na minha visão, os filhos pegaram, assumiram ali a coordenação, a gestão e conseguiram continuar crescendo, conseguiram aumentar, prosperar aquele negócio, né? Esse é um desafio grande, porque poxa, eu reconheço muito e aprendi muito a valorizar os fundadores, os Não tem empreendedores. dúvida. A base está ali, né? A base está ali, tem que ter muita coragem, como você falou, perseverança. Por outro lado, as outras gerações têm um desafio grande Outros de manter desafios. e continuar crescendo. Manter-se no Com- mercado que muda, Sim, que evolui. um mercado que muda muito rápido, sempre com a comparação com a geração anterior, e você nunca vai ser igual, as demandas do negócio já são outras, etc. Exato, cara. Então é desafiador. É desafiador. E aí vocês fizeram um plano lá atrás, traçaram um plano de crescimento, principalmente na Luarcel, né? Que cresceu muito mais do que a Luarte. Na verdade, assim, teve fases dentro do grupo, né? A Luarcel foi um segundo negócio que foi criado nos anos 80, mais ou menos 10 anos depois, na área de celulose, uma fábrica de celulose, os plantios de eucalipto que atendiam a fábrica. E esse negócio cresceu bastante na primeira década do milênio, né? Entre 2000 e 2008 especialmente. E no final, num processo de busca de investidores para expandir ainda mais o negócio, nós acabamos vendendo a Luarcel em 2018. Na época, a maior empresa do grupo. Mas de lá para cá, a Luarte cresceu bastante também. A Luarte está investindo agora para aumentar em 60% a capacidade industrial dela. Tudo aqui, né? Só. Tudo em Lençóis. Eu vi uma matéria. Nós coletamos óleo usado no Brasil todo, né? São mais de 400 veículos coletando óleo, coletores coletando óleo no Brasil todo. E o refino é tudo aqui. E o refino todo feito em Lençóis. Que legal. Exatamente. Tivemos outros negócios, um outro negócio nosso foi na área de produtos impermeabilizantes para construção civil, a Luarte Química, que vendemos também em 2014 para a Sika. E agora temos um negócio novo, nós investimos num negócio na área de insumos para agricultura, para nutrição de plantas e defensivos biológicos. Essa é uma área que nos interessou bastante, essa ideia de que as soluções biológicas podem ser uma grande solução para aumentar a produtividade da agricultura de uma forma sustentável, para ter uma agricultura produtiva, mas cada vez mais sustentável, com menos uso de químicos. Investimos numa empresa 2 anos atrás e estamos... Lá em Lençóis também? Não, essa empresa fica em Barretos. Ah, Barretos. E estamos investindo e queremos crescer nesse setor também. Com certeza, no Brasil é o agro, né? Sim, exatamente. E hoje você é atuante ou participa mais dos conselhos, diretoria? Como que é a atuação hoje? Então, a resposta é os dois, né? Eu sou atuante nos conselhos, né? É um pouco de atuação diferente. Quando nós vendemos o negócio de celulose, na época eu combinei com meus primos, com a família, que eu já gostaria de passar por uma fase nova aí, atuando nos conselhos, no conselho na época, era e não mais em função executiva. Então, eu tive função executiva no grupo desde que eu cheguei em 95 até 2019, e aí fui para o conselho. Nós já tínhamos o conselho de administração desde 2008, e eu
como presidente do grupo, eu respondia ao conselho, eu não fazia parte do conselho. O conselho aqui era meu supervisor, né? Já em 2019, eu passei para o conselho e assumi a presidência. E com a compra dessa empresa de insumos agrícolas 2 anos atrás, nós desmembramos o conselho em 2. Temos hoje um conselho da Luarte e um conselho da Vital Force, e eu sou o presidente dos 2. Entendi. Perfeito. Trabalha perfeito. muito então ainda. Isso, claro, não é um trabalho no dia a dia como um executivo, né? O executivo está aí semana toda, o tempo todo pensando no negócio. O conselho fica um pouco mais distante, mas numa distância que permite um bom entendimento dos negócios, um acompanhamento, um apoio à equipe executiva, mas ao mesmo tempo não está no dia a dia. Deve tomar cuidado até para não interferir demais no dia a dia. Até para poder ter essa visão mais estratégica e poder colaborar com uma visão de quem está menos mergulhado no meio dos problemas do dia a dia. Né? Perfeito. A operação, ela consome bastante. Consome bastante. O conselho tem uma pauta mais seletiva ali, mais estratégica. Tem até uma metáfora que quem está no dia a dia, os executivos, é como se estivesse numa floresta e estão no meio das árvores. O conselho está voando um pouco mais alto e consegue enxergar a floresta. Então, ajuda a trazer uma visão que os executivos, às vezes, diante de todas as demandas, podem precisar de um apoio para enxergar. Né? E diz uma coisa, lá voltando um pouquinho, quando vocês decidiram lá atrás fazer esse plano ousado, se eu não me engano, chamava Projeto STAR, não era? Projeto STAR, o projeto de ampliação do Arcel, do negócio celulose, que na época era para multiplicar por 6 o tamanho da empresa. Por 6, ou seja, é um crescimento era muito grande. Ousado. Sim. Né? Como é que surgiu isso aí? A família teve um consenso ou teve aquela divisão? Foi difícil? Foi fácil? Enfim. Na verdade, tem a ver com contexto. Né? No setor de celulose, onde nós atuávamos, ao longo do tempo as fábricas foram ficando muito grandes, foram ganhando muita economia de escala. E veio, só um parênteses, vieram muita empresa de fora aqui, numa região que não tinha tanto. Nosso segmento, que começaram a operar, né, empresa de fora. Especialmente no caso da venda da Luarcel. Antes, no Brasil como um todo, algumas empresas vieram de fora, outras eram empresas nacionais. Sim. De qualquer maneira, celulose se tornou um setor onde as fábricas são muito grandes, demandam investimentos gigantescos. Nós tínhamos uma fábrica de um porte menor que era muito competitiva, mas a gente estava sempre olhando 10, 20 anos na frente. A gente vê que daquele tamanho, pensando 10, 20 anos na frente, não seríamos mais competitivos. O único caminho era crescer e não dava para crescer de pouco em pouco. Né? Entendi. Se fosse o tipo de negócio que eu podia crescer 20% ao ano, 50% ao ano, dava para fazer sozinhos. Mas para chegar numa escala próxima dos grandes players mundiais, tinha que dar esse pulo de pelo menos 6 vezes. Como o pulo era muito grande, a gente precisaria ter entrada de sócios. E nessa discussão de entrada de sócios é que surgiu a oportunidade de vender 100%, e naquele momento achamos que faria mais sentido, porque o grupo ficaria como minoritário, para você mudar do banco do motorista para o banco do passageiro, ser sócio de uma multinacional estrangeira. A família achou que não seria o caminho mais interessante. E a briga está ficando gigante, né? Nós atendemos muito grandes. umas plantas novas aí na região do Mato Grosso do Sul e tudo grande. Sim. Os caras estão vindo com plantas enormes nesse mesmo segmento, celulose, né? Plantas de 2,5 milhões, 3 milhões de toneladas no ano, coisa assim. Eu estou vendo ali o boi sair e entrar o eucalipto. O eucalipto entrando. É nítido. Para quem você fica um tempo sem ir, fala, mas cadê o boi? Era pasto. Não, virou eucalipto. Na região nossa, cresceu muito. Sudeste e Centro-Oeste tem sido invadido por eucalipto, né? Eu vou para Campo Grande ali, eu vejo uns campos ali de construção, não sei que área que é. Acho que tem um que é agrotóxicos, né? Acho que é mais produtos. Mas é gigante, uma construção gigante, com 7 concreteiras do lado do entorno da fábrica. Imagina as construções, as empresas que vêm. E essa é uma decisão sempre difícil para o empresário. Já eram grandes, é claro, mas seja um empresário menor, onde ele é dono único, vamos dizer assim. Chega um momento que ele fala, poxa, agora eu cresço, ou eu vendo, ou vou fazer o quê? Né? É uma decisão difícil, mas acho que o enxergar o longo prazo é que faz a diferença. São decisões que não tem certo e errado, né? Depende muito da pessoa, você acaba misturando questões econômicas, familiares, momento de vida. Exatamente. E acho que para nós sempre que guiou muito foi a visão de longo prazo, sabe? Nós somos o melhor
o melhor para conduzir esse negócio para o futuro, tem alguém que pode fazer melhor porque tem mais recurso, ou tem mais experiência, Perfeito. ou tem vantagens estratégicas que a gente não tem. E no caso da Luarte foi diferente. Na Luarte nós somos o maior no Brasil, o maior na América Latina. Aliás, faz anos já que lidera, né? Com esse investimento agora vamos nos tornar a segunda maior do mundo. Olha. Então é um negócio que a gente se sente à vontade em crescer e caminhar com as próprias pernas. Né? Que legal. Um segundo maior do domínio mundo. maior, Um domínio né? maior, com Domínio muita experiência acumulada. Claro, sempre tem desafios, né? Mas já é uma visão diferente. mais consolidado. Legal. Isso. Eu participo, né, de um grupo, de uma associação que é aqui chama Oasis. Uhum. E é uma associação que tem um braço muito forte, né, da empresa da Jacto. Sim. E tem a Fundação Nishimura, né? Seu Junji Nishimura, que tem uma história parecida. Muito viu, parecido, também? somos muito amigos. Bem legal, lá no começo ele veio, mecânico também, né? Ele criou a primeira máquina costal, né? Costal para pulverização. pulverização. E tem uma história assim, cresceu hoje, é uma empresa muito grande, né? E olhando nessa história, eles têm também essa questão da família também ali conduzindo. Sim. Já assisti alguns podcasts, é bem legal, né? Mas olhando para a fase sua agora, Carlos, Uhum. eu lembro que em algum momento você falou que parece que a Sara participa da FDN, né? Do FBN, Family Business Network. Exatamente, Isso, FDN. isso. E você falou que parece que estava também indo agora fazer uma participação também, ou não? Isso. Como que tá? O FBN é uma associação de empresas familiares que nasceu na Europa, hoje está presente em muitos países e tem um capítulo importante no Brasil. Então é uma associação onde empresas familiares se encontram, né? Uma associação feita pelos membros, pelas famílias associadas. Nossa, isso é rico E demais. você compartilha experiências e se organiza aí treinamentos e eventos e palestras e Isso gera ambientes visão. de troca. Nossa, é muito Por rico. exemplo, nós aprendemos muito com a família Nishimura, da Jacto, no começo do nosso processo, 20 anos atrás, porque eles estavam na frente, já tinham começado, então as famílias aprendem umas com as outras. A Sara está no conselho da FBN já há uns 10 anos, mais ou menos, e é presidente do conselho já há alguns anos. Uhum. E o ano passado, o FBN me convidou para eu ser o líder do que eles chamam de comunidade de impacto da FBN, no Brasil, que é o olhar para as questões de impacto ambiental e social dentro do mundo das famílias empresárias que são associadas. E eu topei o desafio, acho que esse é um tema que me interessa bastante, ao qual eu sempre estou muito atento e gostaria de poder contribuir mais. Né? Nesse momento da vida, eu gostaria muito de poder contribuir mais para as questões sociais, de melhorar nosso país, Opa, que de legal. reduzir a desigualdade, de como trazer oportunidade para os nossos jovens, de como cuidar melhor do nosso meio ambiente, de preservar o nosso meio ambiente. Então, também esse convite aí do FBN para eu fazer parte, liderar essa frente no FBN Brasil, eu fiquei feliz, é muita responsabilidade. Então, aceitei e estamos começando um trabalho, dando continuidade a alguns trabalhos já feitos anteriormente, mas começando uma nova fase dessa iniciativa. Legal. A gente, você hoje tem essa visão enquanto empresário, enquanto empresa, e as experiências, né? E a gente aqui da Oasis, a gente tem as nossas experiências aqui de comunidade, cara. Sim, sim. E acho que foi legal, né? A gente ter essa oportunidade de você... a gente fala que são culturas e mundo diferentes, né? Mas que vivem na mesma sociedade ali. E ter você aqui hoje, conhecendo um pouco do que a gente vem fazendo, né? Ter pessoas, empresários que têm esse olhar. Acho que esse olhar que você tem ali enquanto conselho, olhar para o social, mas estar aqui presente na comunidade é difícil. Uhum. E hoje você está aqui, né, na comunidade aqui em Bauru, ter esse tempo com a gente, ter essa troca de conhecimentos, né, eu acho fantástico. Mas assim, pensando estrategicamente para Lençóis, Bauru, eu sei que tem alguns projetos que você atua. Você pensa em alguma coisa para o futuro também ou não? Que a FBN acaba sendo algo mais pensando nacional. Sim, sim. E para cá? Não, Eu sei que tem o Lidera Jovem, que acho que a Sara mais toma frente. Eu sou apoiador de projetos que a Sara iniciou, que ela idealizou. Né? O Lidera Jovem é um projeto apoiado pelo Grupo Luarte já desde o início, lá em Lençóis. Eu já dei aula no Lidera Jovem, participo da diretoria, mas sou um apoiador e gosto bastante. Acho que é um trabalho que a gente gostaria muito de expandir, de levar para outras regiões, focado no protagonismo juvenil, em
mostrar para o jovem que ele tem poder de fazer mudanças, que ele tem poder de conquistar seu espaço. Para inspirar, né? Exatamente. Então, gostaria Isso aí. muito de poder ajudar para expandir o liderar jovem para outras regiões. Top. Atuei um pouco, tenho atuado no CODESE aqui em Bauru, né, um Conselho Aham. de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi uma iniciativa aí de um grupo de bauruenses, com apoio de uma consultoria que tem origem lá em Maringá. Tem sido um desafio avançar com o CODESE em Bauru, acho que a gente conseguiu dar passos importantes pela frente, aí a gente gostaria de poder avançar ainda mais. Então, tenho buscado alguns espaços para poder contribuir mais. É difícil o tempo, né, concorrer com várias atividades, né? Quando eu estava só na empresa com foco executivo, era um foco bastante único, num negócio, etc. Agora, com vários projetos e várias frentes, tem sido um pouco mais desafiador lidar com a agenda aí, mas eu quero cada vez mais poder contribuir com esses projetos. Legal. A gente fala que a agenda ESG, né, que vem aí hoje forte, né? Sim, Uma agenda sim. que tem que pensar. As grandes empresas estão pensando muito, né, em relação a isso, né? A governança, que você falou bastante aqui, o social, que é um pilar importante, né? E o meio ambiente, né? E o meio ambiente. Sim. Que você está aí, já tá quase em todas as frentes aí, ó. O termo é novo, mas o que está por trás não é novo. Não né? é verdade. Pelo menos para nós do Grupo Luarte, tenho certeza que para muitas empresas e pessoas, são aspectos que já eram importantes. Exato. Né? Cuidar do meio ambiente, cuidar Porque- para que a gente não estrague esse mundo, não destrua esse mundo e as gerações futuras venham a sofrer como resultado da nossa ação. Sim. Se preocupar com o impacto do nosso negócio, no nosso entorno, nas comunidades, no nosso país e a forma como a gente está atuando, até que ponto pode ter impactos negativos e a gente tem que cuidar deles Exato. e como amplificar os impactos positivos. E a governança, que ajuda a amarrar bem tudo isso de forma transparente, estruturada, com regras, para nós já há bastante tempo são temas importantes. Eu acho que essa sigla cresceu aí nos últimos anos, virou uma certa moda. Quando vira moda, acaba vendo os exageros, né? O tal do greenwashing, alguns que fazem só para contar uma história, mas que no fundo não tem realmente a convicção. Mas isso faz parte. Tudo no mundo tem essas fases. Né? Eu acho que, no geral, tem havido um progresso e uma preocupação maior com o cuidar do futuro, né? Nós definimos como um dos valores do Grupo Luarte a sustentabilidade lá em 2008, quando a gente fez a sucessão, meu pai, meus tios deixaram a gestão, e a gente achou importante definir, deixar claro os valores do grupo. E sustentabilidade foi um deles, e nós definimos sustentabilidade como fazer hoje cuidando do futuro. E eu acho essa definição muito coerente e muito completa, porque se eu fizer hoje e não ligar para o futuro, ok, vai sair de um jeito, pode ser até mais fácil, mas não é sustentável. Uma hora está fazendo algo que eu acho que é bom hoje e criando coisas negativas para frente. E isso não é só meio ambiente. Fazer hoje cuidando do futuro tem a ver com relacionamento com a comunidade, relacionamento com clientes, com fornecedores. Eu explorar um fornecedor e usar o meu poder de empresa grande para tirar até o couro do fornecedor que é pequeno, é sustentável? Vai permitir que ele cresça, ele ou ela, se fortaleça? Fama de destruidor de fornecedor. Então, esse cuidado futuro, ele vale para tudo, para praticamente tudo. E para nós, assim, é um valor super importante. Perfeito. E a gente vê hoje, né, no dia a dia, com tantos compromissos, como você falou, com a tecnologia, com a internet, e a gente vê, assim, o ser humano, né, faltando, né, nas pessoas, né, esse cuidado, né? E ter uma empresa assim com esse pensamento, eu acho que é muito importante mesmo. Mas aí vamos falar um pouco da história da Wise aqui. E eu sei que já está encerrando, que o nosso tempo já está acabando. Agradecer pela sua presença aqui. Acho que esse papo foi legal. Acho que dá para mais um, né? Nossa, tem conteúdo demais aí. Né? Dá para mais um. Mas a gente quer deixar uma lembrancinha aqui para você aqui. Poxa, que legal. Esse aqui é um novo projeto, tá saindo da Wise aí, que é o Bazar. Tem poxa, olha tem só. um bonezinho aí, não sei se... Que legal, que legal. Não, super legal. Da Wise aí. Olha lá, certinho. Na ideia de gerar renda aí. E a gente sempre tem uma palavra final, Carlos, do nosso podcast, que é pensando para você lá, quando você adolescente ainda, né?
qual que é a dica que você daria, pensando que a gente tem um público aqui jovem também que participa dos nossos projetos, qual a dica que você daria para você lá com qual a idade? 12 anos? 14 anos? 14, 15, 16. A hora você começa a pensar em fazer alguma coisa, né? Qual é a dica que você deixaria aí para você nessa época? Não, é difícil dar dica que cada contexto é um contexto, mas o que eu acho que é muito importante para esses jovens, eles acreditarem que eles conseguem fazer coisas muito grandes, que eles conseguem mudar aquilo que eles veem em volta e não está legal, não está funcionando. Pode parecer difícil, pode parecer praticamente impossível, mas com empenho, encontrando pessoas que vão se juntar nos projetos e nas ideias, é possível fazer grandes mudanças. Olha o que vocês fizeram aqui. Quer dizer, não precisa de outro exemplo que não seja o que eu vi aqui fora, o que eu vi aqui no entorno. A partir de uma ideia que, se fosse te falar naquela época, quando você tinha essa idade, que você ia conseguir construir o que é a Wise Medicines hoje, você não ia acreditar. Difícil até de acreditar. Então, peguem exemplos como esse da Excelente. Wise, como esse do Anderson e dos demais aqui que criaram esse projeto e usem isso como inspiração e entendam que somos capazes. Nós somos capazes e a partir dessa idade, 14, 15 anos, já é hora de começar a pensar nisso. Já estou avançando na escola, já tenho que pensar o que eu quero fazer da vida. Então, pense grande, busque os caminhos, tenha persistência, peça ajuda. Uma coisa super importante é saber pedir ajuda. Às vezes a gente demora muito, chega adulto e não aprendeu a pedir ajuda, quer fazer tudo sozinho. Quando você sabe buscar pessoas para te ajudar e construir essa rede de apoio, né? só acelera. Isso aí. Exatamente. Carlos, excelente. Gostei demais do que eu ouvi hoje. Tenho certeza que tem muita coisa aqui para ser anotada na memória nossa. Né, sobre... Nossa, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Maravilha. E a gente que agradece, Carlos. E você vê, né? A oportunidade gerada, né? Através de uma ideia, comunicação, podcast. Sim, sim. Eu falo assim, o Leandro está aqui. Dá um salve aí, Leandro, pessoal. Salve, e aí, pessoal? A gente fala que isso aqui é uma escola pra gente. Ter pessoas como você, Carlos, como muitos empresários que passou por aqui, líderes, e a gente ouvir a persistência, a evolução enquanto ser humano, a importância e o valor que muitas delas dão para a educação, dão para o trabalho, dão para a família, né? Valores importantes, né? Pra gente está sendo uma escola também, porque tem muita coisa que é nova pra gente. A gente falar sobre famílias empreendedoras, né? Sucessão familiar, né? As comunidades, isso tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso. Sim, sim. E acho que isso é uma oportunidade muito rica pra gente, enquanto associação aqui, ter você aqui e ter pessoas com essa personalidade, com essas histórias de vida falando, né? É um aprendizado, né, Leandro? A gente pode falar isso, né? Daqui a uns anos vamos estar dando consultoria. É isso aí. Formação contínua. Formação contínua. Valeu, gente. E é isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. E muito Carlos, obrigado a obrigado, todos viu? que estão aqui acompanhando a gente, mais um episódio, o 21º episódio aí da Wisecast. E logo vem mais um aí. Até o próximo, gente. Até o próximo. Wisecast. Valeu, obrigado. Pessoal, Carlos. obrigado.